Pessoal, sejam bem-vindos então a mais um bate-papo odontológico. Temos hoje uma convidada que há algum tempo eu já tenho muito interesse de conhecer e conversar um pouco com ela. Recebi indicações de vários colegas sobre ela e também sobre o assunto extremamente pertinente na odontologia. Então é com muito prazer que eu apresento hoje a nossa convidada, a Maíra Barros. A Maíra ela é advogada, atua com direito na área médica, odontológica e da saúde, tá? Na área de proteção jurídica. A gente sempre escuta muito a falar sobre proteção jurídica e diversos assuntos na odontologia. Então hoje a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Inclusive, eu disponibilizei o espaço para que alguns colegas dentistas mandassem perguntas. No final eu vou estar fazendo essas perguntas então, tá? Vou apresentar então Maíra, seja bem-vinda aqui. Obrigada, nós estamos no estúdio hoje, testando um novo modelo de bate-papo odontológico. Eu vim fazer parte logo dessa estreia aqui desse novo formato, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, te agradeço pelo convite, me sinto muito honrada em poder levar informação, que é o mais importante, que é o nosso trabalho aqui, levar informação para os profissionais da saúde, em especial da odontologia, hoje aqui com você. Não, com certeza. E eu fico feliz de você topar essa aventura, né? Pela primeira vez aqui. Vamos lá. Acredito que vai ser muito legal esse bate-papo. Sim. Então, assim, eu pesquisando um pouco sobre o assunto, a gente ficou curioso sobre, assim, qual é a responsabilidade civil, né, do dentista, por exemplo? É uma profissão de meio ou de resultado, afinal? A gente sabe que é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Mas você, se puder dar um esclarecimento pra gente, vai ser bem bacana. Claro, o que acontece, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil, cabe a gente entender primeiro o que é isso. Responsabilidade civil é você reparar um dano que você possa ter causado a outra pessoa. Então, e a responsabilidade, ela se divide em subjetivo e objetivo. É um assunto meio técnico, assim, pra gente falar, né? Um assunto jurídico, então os profissionais de saúde às vezes ficam assim, meu Deus, né? Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento a mais que a gente precise dar, a gente também tá aqui para isso. Procura o profissional. Sim, obviamente. E assim, aí a responsabilidade subjetiva, ela diz respeito à análise de culpa. Então, quem entra com o processo, por exemplo, o paciente vai processar o dentista, ele que tem que provar o erro do dentista. Tá. E na responsabilidade objetiva, o profissional responderia independente da existência de culpa. Quando a gente fala em culpa, né, ela se divide em negligência, imprudência e imperícia. Que são as três modalidades. Imprudência e imperícia. A negligência seria um desleixo, uma falta de cuidado, como, por exemplo, o paciente no pós-operatório te liga e você não atende a ligação. Uma omissão de cuidado. Uma omissão. São sempre condutas omissivas no caso da negligência. A imprudência seria uma ação, é você agir com falta de cautela. Falta de cautela. Agir fora do que a literatura manda, do que o protocolo manda. Fazer lambança, né? Lambão. Exatamente. E temos também a imperícia, que é a falta técnica, né? O profissional que não é qualificado. Essa aí, hoje em dia, acho que seja maior, tecnicamente. Maior dor de cabeça da nova geração da odontologia, né? Principalmente, assim, para quem está começando na profissão, quem está se formando agora, então é muito importante a qualificação, porque a gente sabe que o dentista, assim como o advogado, é generalista, né? Então a gente fala assim, eu como advogado eu posso atuar em qualquer processo, mas eu preferi me especializar para atuar em um segmento específico, para nichar mesmo e ser melhor naquilo, me especializar de fato no que eu vou fazer ali. Então hoje, se chega um processo, por exemplo, criminal para mim, eu não faço criminal, não estudei para isso, apesar de ter tido na faculdade. Então, a gente trazendo isso para odontologia, eu entendo que seja da mesma forma. Você pode fazer de tudo? Pode, mas você acabou fazer aquilo que você realmente tem conhecimento, você estudou né? Se você formou agora, você vai fazer uma harmonização facial, vai fazer uma cirurgia, uma grande cirurgia, que às vezes você não... Então, assim, a gente conhecer os nossos limites mesmo, para a gente não se colocar em situações de todo aspecto da odontologia tem muito isso. Eu acho até mesmo o especialista tem essas dificuldades. Sim. Né? Porque às vezes você, no início da sua especialidade ali, clínica, por exemplo, uma endo, é difícil determinados casos. Então tem graus de complexidade completamente diferentes. Para isso serve a troca também com outros colegas, né? Enfim. Isso é realmente importante. Sim. Então aí, uma dica, né, que a gente dá é saber dizer não quando você precisa dizer não. Exato, saber até onde eu posso ir, até onde eu tenho conhecimento técnico para ir, e isso não vai implicar numa ação contra mim. Posso puxar a sardinha para mim agora, da radiologia? Pode, claro. Assim, né, dentro da odontologia, a radiologia, ela muitas vezes
auxilia o diagnóstico e o planejamento. Então, um dentista que tem uma boa base de diagnóstico, e muito voltado também para a radiologia, ele consegue delinear muito bem o grau de dificuldade dos casos que ele está encontrando. Exatamente. Tá aí mais uma utilização da tomografia, né, em diversas áreas. Sim, né? os exames de imagem, cirurgia, né, e outros casos. Tá? Exames de imagem são fundamentais, né, principalmente para esses casos mais complexos. Mas para a gente terminar, né, para eu responder exatamente sua pergunta, dentro dessa responsabilidade subjetiva, onde analisa-se a culpa, existem dois tipos de obrigação, que é a obrigação de meio e a obrigação de resultado. E hoje isso é Precisa ter prova. É um caos, na verdade isso é um caos, a gente pode falar assim, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que, para o profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, então, assim, na maior parte dos casos seria uma obrigação de meio, como para médicos, por exemplo, que você tem obrigação de meio, é você fazer o seu melhor com o que você tem ali, com o que o paciente te traz. Não necessariamente você está vinculado a um resultado final. Porque o resultado em vários tipos de tratamento está correlacionado com a resposta do hospedeiro. Exatamente. Né? A resposta do organismo do hospedeiro. Porque cada pessoa, cada organismo é um, cada pessoa é uma, enfim. E a obrigação de resultado é a obrigação do profissional de alcançar aquele resultado. Então, na obrigação de meio, o profissional é obrigado a dar o seu melhor. Na obrigação de resultado, ele tem que entregar o resultado. E aí, se ele não entrega, é ele, o profissional, que tem que provar porque que ele não entregou. E aí tem que ter material. Provas. E aí, os juízes, Fato, né? hoje em dia é complicado porque as decisões, em sua maioria, trazem os procedimentos odontológicos como obrigação de resultado. Independente de ser responsabilidade subjetiva, independente do... o paciente é que tem que entrar provando a culpa, mas é direito do consumidor. Então, o paciente sempre vai ser a parte mais fraca dessa relação de consumo e tudo vai pender para o lado dele. Pro lado do profissional. Claro. Exatamente. O paciente é que vai ter que... Aí eu vou puxar um gancho já interessante. As provas quem tem que fazer seriam então, de provas, a gente teria o quê? A anamnese, né, que é um tipo de questionário não induzido, mas respondido completamente pelo paciente. Sim. É importante ter uma boa anamnese realizada, tá? E aí eu queria algumas dicas, né, quanto a isso. E também a relação do prontuário. Uma dúvida que, assim, depois você pode ressaltar é se esse prontuário ele precisa ser em papel físico ou ele pode ser eletrônico, digital. Tá, vamos lá. A anamnese faz parte dessa documentação que tem que constar do prontuário, né? Constar no prontuário. Então, assim, o prontuário ele é o conjunto de todas as provas que vocês, profissionais, precisam ter para estarem seguros do que vocês estão fazendo, para estarem resguardados dos procedimentos que vocês estão fazendo. Então, porque a gente fala que no direito, assim, você pode ter o direito, mas se você não tiver a prova, o seu direito não existe. Então, o juiz, ele quer ver prova. Ele não quer saber da sua história triste. Ele não quer saber de você contando o que você fez ou não com esse paciente. Ele quer ver o que você fez de fato. Então, prontuário, tem que ter o prontuário, até porque também diz no Código de Ética, né? É obrigação ética do profissional manter o prontuário atualizado, evoluir o paciente. Então, assim, além de uma responsabilidade civil, você também pode responder um processo administrativo ético junto ao seu conselho. E a anamnese é esse ponto inicial, né? O pontapé inicial para você conhecer o paciente, porque para além desse conhecimento técnico que a gente tem que ter, para a gente não incorrer lá na imperícia, a gente também tem que conhecer o paciente. Que terreno é esse que eu estou pisando? Que terreno é esse? E aí, eu acho que vou fazer uma reflexão aqui. Hoje em dia, numa geração em que tempo é dinheiro, as pessoas acabam não fazendo a consulta inicial. Sim. Não sei se isso é uma prática generalizada ou se é somente o meu ponto de vista. Não, mas eu acho que o dentista se valorizar nesse ponto, que a consulta inicial ela é importante para você se defender de possíveis problemas futuros, né? Eu acho que é uma virada de chave. Sim, né? É exatamente isso, porque... como a gente estava falando, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. Então, assim, como que você vai saber... Como que você vai mexer, lidar com aquele paciente que é um organismo que você não conhece? Paciente que tem alergia à medicação, Quanto mais por exemplo, você souber sobre aquele histórico paciente... de doença familiar. Sim. Entendeu? Quanto mais você souber sobre aquele paciente, mais você vai estar resguardado. E digo mais, a anamnese é importante que o paciente responda com a sua própria letra. É importante que conste cláusulas. Também? Que ele assine, que conste cláusulas como declaração de veracidade das informações, sim, claro. que não há nenhuma omissão ali. Porque depois você pode usar isso como prova a seu favor, contra aquele paciente. Se aconteceu um problema, olha, eu indiquei essa medicação muitas vezes porque ele relatou que não havia alergia. Não tinha alergia a nada. Então, assim,
peraí. Desconhecia o assunto Exatamente. ainda. Então foi um fato, né, que a gente não tem um fato novo que te libera e que te exime dessa culpa. Perfeito. Eu acho que, assim, pontual isso daí. Eu sempre, né, dei muita importância à anamnese e eu acho que é o ponto de partida. Infelizmente, as pessoas renegam muito, como você falou, acabam fazendo de qualquer jeito, só aquelas perguntinhas básicas, uma coisa muito automatizada e realmente não é bom. Normalmente, eu dei aula recentemente numa graduação e eu sempre falava o seguinte: você, quando vai se formar dentista, você tem que escolher a sua conduta profissional. Ou você vai ter uma conduta aventureira, sim, ou você vai ter uma conduta de longo prazo. Exatamente. E uma conduta de longo prazo, ela tem que ser feita da forma correta, sim, né? Dentro, né, das 4 linhas. E as 4 linhas você tem que seguir. Seguindo os protocolos, seguindo a literatura, seguindo o seu código de ética. Senão é assim, eu sempre faço dessa forma e não acontece nada. Um dia, quando acontecer, todos os seus ganhos atribuídos à sua profissão simplesmente podem ser. Eu sempre falo isso. Quanto vale seu CRO? Quanto vale seu registro no conselho, assim, né? Porque até onde você vai arriscar tudo que você conquistou até aqui? Porque nome é o longo prazo. Assim, você constrói. E uma vez construído, para te derrubar também, para reconstruir depois é muito complicado. Então, assim, vamos trabalhar com a proteção, com a prevenção do que remediar lá na frente. Tá. A questão do prontuário. Do prontuário, ele pode ser somente eletrônico? Então, pode. Existe o prontuário físico e existe o prontuário digital ou eletrônico, né? Assim, tem algumas formas de fazer isso. Ele pode ser feito em papel e pode ser digitalizado posteriormente. Entendi. Ele pode ser feito diretamente em meio eletrônico. Ele pode ser deixado somente em papel. O que muda, né? No papel, ele tem já uma presunção de veracidade. Então, presume-se verdadeiro tudo que está ali no papel. Para ele ter essa mesma presunção em meio digital, é necessário que tenha uma assinatura eletrônica do profissional. Certificação digital aí seria do da profissional. Pessoa física, né? Isso, da pessoa eu já profissional. fiz isso uma vez. Exatamente. Uma certificadora, certifica e tem uma assinatura eletrônica. Como a gente tem também advogados, né, para assinar processo. Então, isso dá essa presunção de veracidade ao prontuário. Então, isso não é caro, né? Não é caro e, assim, você economiza espaço físico, né? Porque você imagina você ter que guardar todos os prontuários em papel durante uma vida. Porque, assim, a gente, muito volume. falando disso, de digitalização, a gente entra no assunto de LGPD, né? Da Lei Geral. A Siri quer conversar também. Vamos cortar, peraí, vamos lá. Entrando nesse assunto, né, de prontuário, de digitalização, a gente se volta para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela fala que o prontuário hoje tem que ser guardado por 20 anos. 20 anos a contar da última anotação que você fez no prontuário. Entendi. Então, como é que você vai ficar 20 anos guardando prontuários físicos? Você tem que alugar uma casa para guardar só prontuários físicos. Então, assim, digitalizar talvez fosse, né, essa melhor saída. O prontuário, ele é do paciente ou ele é do dentista? Então, essa é uma pergunta frequente, né? Normalmente fala prontuário médico, prontuário odontológico, mas na verdade, assim, o prontuário é do paciente, então é prontuário do paciente, mas quem tem a guarda desse prontuário, desses documentos, é o profissional. Mas se o paciente precisar solicitar o prontuário, o dentista... Ele tem que. Tem que. É obrigação do profissional entregar cópia do prontuário. Essa é a importância de deixar tudo sempre bem registrado. Exatamente. Porque você nunca sabe quando será a última vez que esse prontuário será de sua guarda, se você não tem mais o prontuário, a pessoa pede o prontuário. Porque assim, não é nem só questão de processo contra o profissional. Prontuários são usados até para reconhecimento de cadáveres em acidentes, por conta da arcada dentária. Exatamente. Então, assim, tem toda uma importância jurídica mesmo. Não, legal demais. E aí, assim, a gente já falou sobre a anamnese, prontuário, e agora seria assim... Os exames de imagem, né, eles têm respaldo jurídico? Ele é um fato que o juiz ele pode pedir e, na ausência dele, você ter alguma complicação, um agravante? Sim. Qualquer exame, né? Os exames de imagem, assim, como eu falei no início, a gente conversou, quando você citou a questão da radiologia, os exames de imagem são provas fundamentais junto ao prontuário, junto ao processo. Não importa ser digital ou físico? Não importa, tanto faz, mas eles são, assim, hoje, como os processos são todos digitais, então se for em caso de processo judicial, os exames vão ser todos digitalizados, de fato. Então, mesmo que ele seja físico, eles vão ser digitalizados para serem juntados ao processo, então... Eu acho que outra importância também deve estar relacionada ao laudo radiográfico. Sim. Né? Sim, porque é uma opinião, tem presunção de veracidade. Também, seria uma opinião do especialista, sim, né? Exatamente. Caso. Então, seria a imagem associada ao laudo.
Exato. Assim, tem a perícia judicial também que dentro vai do processo. Os fatos. Exatamente, que vai ter uma análise do perito de toda a documentação, também, de toda. Por isso que é tão importante também ter esses documentos. Entendi. Porque sem isso, como que o perito vai analisar o que de fato aconteceu? Se às vezes, por exemplo, o processo que eu tenho de implante, que tá desde 2017 e não teve nem a perícia ainda, vai ter a perícia agora, mês que vem. Então, assim, sem documentos, como que esse profissional prova o que ele fez lá 5, 6 anos atrás, entendeu? Não tem. Então, e aí também entra numa que, assim, às vezes você recebe um paciente cheio de problemas, você não tem uma radiografia inicial para constar, olha, você chegou dessa forma, e aí possíveis problemas pregressos acabam também caindo na sua conta. Afetando você, exatamente. Por isso que é importante fotos de antes e depois. Aqui não estamos falando da parte de publicidade, isso a gente vai falar depois, mas fotos de antes e depois para o prontuário. Fotos técnicas. O paciente chegou, fotografa, registra como ele chegou até você, para saber depois, porque assim, por mais que você não tenha atingido um resultado final, o resultado que o paciente esperava, talvez, mas você mostrando para o juiz, mas ele chegou assim, eu deixei ele assim. Entendi. Essa evolução é muito importante, pode contar muito a seu favor lá na também. clínica, na Sero, a gente tem documentações fotográficas e a gente indica bastante assim, para os nossos colegas dentistas para utilizarem. Sim. Como registro, né? Sim. Paciente inicial, durante o tratamento, final. Claro que com autorização do paciente, sempre por questão de direito de imagem. A gente está falando no sentido de documentação. Deixar no prontuário. Sim, no prontuário. Sim. Entendeu? Tudo bem. Até mesmo, você falou de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Outro assunto que eu acho interessante é que assim, os exames de imagem, ele é do paciente, não é do dentista indicador, certo? A gente vê que é uma prática muito comum quando o paciente, ele, por exemplo, ele troca de cirurgião dentista, ao invés do paciente ligar para a clínica e pedir que o exame dele seja autorizado e enviado para outro profissional, o outro profissional já faz a conexão direta com a clínica radiológica. Fala assim, olha, me envia, por favor, o exame do paciente X. Sim, mas a Lei Geral de Proteção de Dados me impede que eu faça esse envio sem autorização do paciente que possui. São dados sensíveis, a clínica pode incorrer em crime, em processo de responsabilidade civil, em processo administrativo, porque seria também falha ética. Então, assim, vários problemas com relação a isso. Primeiro, o ideal seria que o paciente fosse até a clínica, solicitasse a cópia do prontuário ou só do exame X e Y que ele precisar. Nós temos uma documentação que o paciente assina lá em caso de autorização para terceiro, né? Seja familiar ou até outra pessoa. Mas com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso é muito sutil, assim. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque o ideal é, assim, só libere o prontuário para o próprio paciente. Então, nem esposa, nem marido, nem filho, nem avó, nem ninguém. Só com o paciente solicitando ou por pedido judicial. Delegado de polícia, Ministério Público, ninguém tem direito de entrar na sua clínica e solicitar um exame. Não tem. É só o próprio paciente. Ou alguém com procuração para tanto, ou por pedido judicial. Porque senão, se der algum problema, você pode acabar tendo que responder por isso. Então aí isso. fica a dica aí para os dentistas pedirem aos pacientes, né? Para eles entrarem em contato com a clínica de radiologia e autorizarem a liberação do envio do exame para outro profissional, que isso fique registrado para que a gente consiga trabalhar de uma forma segura, Exato. Seguindo a LGPD de 2018. Vamos falar então sobre termo de consentimento. O termo de consentimento, livre e esclarecido, eu vejo que uma pergunta frequente é quando os profissionais falam, olha, eu preciso ter um termo de consentimento específico para cada situação, intervenção na minha clínica, ou eu posso usar um generalista. Assim, Então, qual seria a opinião da Maíra, advogada, para isso? Então, termo de consentimento é o assunto que é mais falado assim, hoje em dia, porque é o que está mais em voga dessa coisa toda desse boom de harmonização facial, de procedimentos estéticos. Então, todo mundo postando nas redes sociais, coisas que podem, coisas que não deveriam postar. E, assim, o termo de consentimento é fundamental para isso, porque ele, antigamente, antes da Constituição de 88, havia essa hierarquia, digamos assim, que o profissional da saúde era Deus no céu, o profissional da saúde na terra. Então, o que o profissional falava, todo mundo tinha que acatar, o paciente tinha que acatar, era aquilo.
Depois da Constituição de 88, que veio essa questão da igualdade, a gente passou de uma relação que era verticalizada para uma relação horizontal. Então, hoje tudo teria que ser decidido de forma compartilhada entre profissional e paciente. Claro que eu sempre friso isso também, que assim, o profissional é quem manda. Você, dentista, continua sendo dono sim, o que eu preciso fazer nesse caso? É você que estudou para isso, é você que sabe o que você tem que fazer ou não. As opções de tratamento. Sim, mas assim... Mas essa opção tem que ser conversada. Exato, tem que haver diálogo e o paciente tem que entender o que você está propondo e entender as consequências, os riscos e benefícios daquilo para que ele possa decidir conscientemente, livremente, se ele quer passar por aquilo. Ele vai te dar o aval, tipo assim, eu topo, vamos fazer isso aí que você está sugerindo, doutor. Então, seria basicamente isso. O termo de consentimento é para isso. Termo de consentimento generalista não faz prova em processo. Não é aceito. O STJ já tem, assim, o Superior Tribunal de Justiça já tem rechaçado todos os termos generalistas, genéricos. Então, assim, aquele termão lá, igual a gente vê muito em hospitais, né, para cirurgia, a gente acaba vendo muito isso, assim, de fazer um termo básico, com expressões que ninguém está entendendo, que o paciente não faz ideia do que seja, e serve para qualquer procedimento. Então, não. O procedimento é de, não sei, orto. Você vai lá e vai explicar o que é o procedimento, o que você vai fazer, qual que é o plano de tratamento, por que o paciente vai usar aquele aparelho, o que vai acontecer com ele, quais são os riscos que traz, quais são os benefícios. Assim, tem que ser completo. No termo de consentimento também está associado às manutenções, né? A obrigação de você ter um... Isso aí a gente poderia constar em contrato. No contrato, né? No termo a gente poderia constar o que você vai fazer, de quanto tempo vai ser esse tratamento. Quais são os riscos e quais são os riscos, benefícios. Tá, eu aceito, assino e tal. Principalmente botar cláusula de direito de imagem no termo de consentimento, se for usar as imagens para divulgação. Entendi. Constando isso é uma dica boa. Onde que eu vou divulgar essa imagem, por quanto tempo, e o paciente autorizando isso. Então, assim, mas o que é importante a gente frisar também é que o termo para cada procedimento e em linguagem acessível. Então, linguagem que o paciente entenda. Vai colocar cefaleia, um dos riscos lá, uma das como é que fala? Complicações. Das complicações, fugiu a palavra. Uma das complicações que podem dar, um dos efeitos colaterais do tratamento seria cefaleia, escreve dor de cabeça. Edema, escreve inchaço, entendeu? Então, assim, numa linguagem para leigo entender. Qualquer pessoa leiga, que sabe ler e escrever, entenderia o que você está falando ali, ao invés de falar de forma técnica, porque, como você disse, o importante é o diálogo. Então, mais importante do que o documento em si, é a conversa que você vai ter antes com o paciente, para que ele entenda exatamente o que está escrito ali. Assim, você falou de contrato, né? Esse contrato seria o quê? Um contrato de prestação de serviço? Exatamente. E também é um contrato específico a um tipo de condição de tratamento ou é um contrato genérico, assim? Então, o ideal é que seja específico. Isso aí não vai fazer prova, na questão de prova, assim, não vai fazer diferença probatória no sentido de que, igual o termo de consentimento, que ele vai ser assim, não, rechaça esse contrato aqui, igual o termo de consentimento seria. Não vai ser isso, mas o ideal é que o contrato seja exatamente sobre o que eu vou fazer com você. E seria também até um acordo financeiro da remuneração que será feita, né? Principalmente. O que a gente vai fazer aqui, o que eu me comprometo a fazer, o que você se compromete a fazer de volta. Então, no contrato tem as suas obrigações como profissional, as obrigações de vocês como profissionais, tem as obrigações do paciente. Isso é ótimo já, os deveres do paciente, exatamente. Porque, sendo uma profissão de meio, você precisa que o paciente ele também obedeça as informações, né? Você não pode... Sim, porque esse contrato ele vai ser uma via de mão dupla, né? É contrato, é um acordo entre duas partes. Então não é só sobre o que você, profissional, tem que fazer. Entendi. É sobre o que o paciente também tem que fazer para que aconteça aquele resultado que vocês estão esperando. Porque não adianta você... como profissional, fazer tudo direitinho e o paciente, até o seu limite, por exemplo, paciente não faltar várias consultas. Faltar consulta, então, no contrato, você consta o plano de tratamento, você consta os valores que ele tem que pagar. Você pode colocar cláusula sobre isso. Faltou X consultas, considera-se abandono de tratamento. Entendi. Porque uma das defesas que a gente mais vê é essa questão do abandono de tratamento, porque acontece muito isso. Acontece muito. O paciente abandona o tratamento, depois você recebe um oficial de justiça na sua porta, com um
processo contra você porque o tratamento não foi finalizado, não teve porque o resultado não foi. Exato. Mas assim, cadê o paciente na situação? Então, assim, querendo ou não, o contrato de serviço, ele pode te dar proteção. Total. Entendi. Ele serve para te proteger também. Legal. Ele só é mais livre no sentido de que, como ele é esse acordo entre as duas partes, vocês estão livres para colocar ali o que você quiser. Então, você é obrigado a colocar cláusula sobre abandono de tratamento? Não. Mas é bom colocar? É bom. É bom. É proteção. Então, assim, exatamente. É proteção. Tem que ver o que se encaixa ali. Aí você tem tudo. Aí tem forma de pagamento, como vai pagar, quanto tempo. Porque até o contrato... Evita calote, né? Sim, a parte financeira. Isso que eu ia falar também, porque o contrato também, ele é um documento que você pode executar depois, ou seja, se o paciente não cumpriu o contrato, se ele não te pagou, ele é um documento extrajudicial, um título executivo extrajudicial que você pode... que você executa a partir de alguns requisitos, Mais uma né? finalidade importante. Exatamente. Né? Se tiver assinatura de 2 testemunhas, tem alguns requisitos, então você executa direto o contrato. Não, esses detalhes a gente vai deixar para abordagem individualizada, mas eu gostei. O outro ponto, para a gente finalizar esse bate-papo descontraído, vou iniciar as perguntas, está relacionado ao termo de quitação. Né? O que seria o termo de quitação, né? E como você vê essa aplicação? Então, o termo de quitação de serviço, né? O termo de quitação que a gente fala, assim, ele também não está na lei, não está em resoluções do Conselho, é um documento que a gente pode acrescentar ao prontuário, a esse conjunto de documentos do paciente, para a gente ter essa maior segurança jurídica ao trabalhar. O que é ele? É um termo simples, uma declaração, onde o paciente vai informar que tudo que estava escrito lá no contrato foi cumprido e que ele está satisfeito com o resultado. Entendi. E aí ele assina e você junta aquilo ao prontuário. Isso seria ao final do tratamento. Ao final do tratamento. Estabelecido. Quando terminar tudo. Então, assim... Então também pode estar vinculado com a parte financeira também? Aqui todo já não tem mais nada para... Tudo vinculado, né? Tudo vinculado. Todas as obrigações do contrato foram cumpridas e colocar essa cláusula de satisfação, que é importante também, porque muitas vezes acontece do paciente finalizar o tratamento. De um tempo. Exatamente. Certo. Finaliza o tratamento, sai do consultório feliz, contente, sorridente, com seu sorriso novo, maravilhoso, e depois, tempos depois, volta reclamando, falando, não gostei, não acho que ficou tão bom assim. Tudo bem, ele tem até o direito de achar de mudar de ideia, ele tem esse direito. Só que aí ele vai ter que provar judicialmente, então, assim, o que aconteceu, porque até aqui estava tudo E a gente está falando também de casos que, assim, você tem um controle pós, acompanhamento, e depois você aplica o termo de quitação. Sim, exatamente. Não seria algo imediato, né? Acabou aqui, vamos lá. Já chega, agora eu já não tenho mais responsabilidade. Não é isso. Não mesmo. Tá bom, não, beleza, entendi. Tem esse lapso temporal aí que a gente também tem que respeitar. Tá vendo como foi bom? Pouco tempo e a gente falou bastante coisa importante. Sim, é muito informação. Se a gente conseguir ter acesso, né, a todos os dentistas da nossa região e quem tiver aí acesso ao nosso canal do YouTube, nossas redes sociais, para procurarem mais sobre o assunto, se protegerem juridicamente e investirem muito na profissão, mas sempre a longo prazo e dentro, né, da regulamentação, da lei. Né? Exatamente. Procurar o que o Conselho Regional de Odontologia tem, né, o Conselho Federal e as associações, né? A gente da radiologia está regido também pela Associação Brasileira de Radiologia Odontológica e, claro, as outras especialidades também terão associações. Então é muito importante estar respaldado dentro da sua profissão. Agora a gente vai começar uma sessão de perguntas e respostas. Né? A gente tem aqui 5 perguntas, eu acho que é isso, e eu vou estar fazendo para a Maíra para a gente fazer um bate-bola rápido aqui. Sim. A primeira pergunta está relacionada sobre promessa de resultado e controle de expectativa. Eu vejo muitas pessoas empolgadas com a profissão, isso não é ruim, é ótimo, mas tem que saber dosar essa empolgação para não prometer algo demais, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre essa questão de expectativa, eu sempre falo, a expectativa do paciente ela tem que ser mantida o mais baixa possível. Então, assim, não prometer o que você não pode cumprir e não prometer mesmo que você sabe que você é capaz de cumprir. Então, por mais que você saiba que, esse procedimento aqui eu faço há tanto tempo, ou, isso aqui é fácil para mim, tiro de letra, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Mas, assim, alguma coisa pode dar errado, porque, como a gente falou várias vezes aqui, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo reage de um jeito, cada um vai ter um cuidado ou não num pós-operatório, num pós-procedimento. Então, assim, nunca prometer, porque 90% dos, estou chutando uma porcentagem, 90% dos processos, a grande maioria dos processos, ele acontece
quebra de expectativa. Quebra de expectativa e falta de diálogo, né? É sempre isso. Os motivos são sempre esses. Então, assim, quanto menos expectativa ele tiver com aquele resultado, o paciente tiver, e aí a gente, melhor. Entra em um conflito muito grande que, assim, existem alguns profissionais trabalhando com, assim, olha, fique parecido com a artista X. Se você Y, promete uma harmonização facial, que a pessoa vai ficar a cara da Angelina Jolie, ela vai ter que ficar a cara da Angelina Jolie. É complicado. Se você não conseguir transformá-la na atriz, é você que vai ter que responder um processo. Nesse excesso de empolgação, né? Que as pessoas... Que mora o problema. Exatamente. Que o problema acontece. Tem profissionais que eles usam um aplicativo que imprime uma foto de como a pessoa vai ficar depois do procedimento. E assim, entregam essa foto para o paciente. E isso é um risco gigantesco. Não façam isso, por favor. Mas isso pode estar também dentro de um termo talvez de consentimento. Assim, você fez uma previsão, né? Uma expectativa. Podemos dizer. Tem que ficar bem claro, muito claro que isso assim, é apesar de... uma simulação de previsibilidade, né? Apesar de essa foto do depois... isso não está me vinculando aqui. Mas, assim, eu aconselho... Fica ainda sempre complicado, né? Porque perante o juiz pode ser complicado, pode ser uma questão de induzir a pessoa a acreditar. Então, eu acho que, assim, né, levando para o ponto de vista da estética, aí eu vou falar sobre reabilitação, né, dentária, a gente tem muitos mecanismos digitais hoje em dia de previsibilidade. Eu acho que isso pode ser um ganho muito maior para o profissional se planejar do que para o paciente e querer entender comprar o seu trabalho e como vai ser feito, do que ele vender uma promessa. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente eu acho esse que a dica é isso. Exatamente esse o ponto, cirúrgico. Para o profissional, entender o que está acontecendo ali, aonde ele pode chegar, do que para convencer o paciente a comprar de você. Eu concordo com você nesse ponto de vista. Tá? Apesar de ser um excelente mecanismo, né? Sim. De venda. Mas assim, é isso, né? A propaganda, a indução do venha para mim, você vai ficar maravilhoso. Hoje em dia nós temos marcas de alinhadores que eles mostram assim, olha, você vai ficar com os dentes completamente... Bom, mas o computador, ele não faz o cálculo da biologia. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O computador é uma máquina, apesar da gente ser também, mas a gente não é uma máquina perfeita. A gente tem intercorrência ali. Presume-se que o ortodontista ele tenha conhecimento, mas você ainda tem pessoas, né, fora desse ponto que a gente está falando, que querem se aproveitar, né, dessa situação. Então andar bem, utilizando tecnologia, mas com cautela. Com cautela, até para não gerar a questão da mercantilização da profissão, que é uma coisa que os conselhos de ética têm ficado muito de olho também, principalmente nas redes sociais, que é isso, do prometer demais, do vídeos sensacionalistas, do venha pra minha clínica, que minha clínica é melhor, que eu vou te deixar assim. É só facilidade, né? Eu falo assim, meu Deus, só facilidade. Parece até fácil. Então, essa questão da mercantilização, ela fere também o código de ética, dessas expressões sensacionalistas, do melhor dentista da região, mais barato, enfim. Beleza. Olha, eu tenho outra pergunta aqui que ela é muito frequente. Essa foi de um colega dentista, né? Ele colocou assim: o dentista pode renunciar o atendimento do paciente? Aí ele falou para mim que assim, Bernardo, tem hora que a relação profissional-paciente satura. E não tem como mais você dar continuidade ao trabalho. Né? Tem N motivos, N razões, não vou especificar tal, mas isso pode acontecer? Você pode renunciar ao atendimento? Então, isso pode acontecer. Não é ilegal, não é falta de ética, desde que você registre no prontuário e você encaminhe o paciente para um outro profissional. Então, assim, existem N motivos, como você disse, que podem levar... tem, assim, até um caso curioso, eu não sei se eu posso falar disso aqui, qualquer coisa, né? Mas, enfim, tem um caso curioso de uma aluna, uma aula que eu estava dando em um curso, e ela falou assim, não, porque eu estava atendendo um paciente e eu descobri que esse paciente era amante do marido da minha prima, não sei, alguma coisa assim. Então, tipo, eu sou obrigada a continuar atendendo essa pessoa, então assim... Pelo juramento. Mas assim, ela pode, né, o que ela poderia fazer? Comunicar por escrito ao paciente, por motivos, não precisa escrever no prontuário que ele é amante de não sei quem. Então, assim, por motivos de foro íntimo... Excelente exemplo, Maíra. Por motivos Sem dúvida. A gente consta. Por motivos de foro íntimo, né? Eu não pude continuar atendendo e tal. Estou te encaminhando para fulano de tal. Enfim, faz esse documento, registra no prontuário bonitinho, colhe a assinatura do paciente e tá perfeito. Tá, legal. E tendo qualquer dúvida sobre esse assunto,
entrar em contato com um profissional, né, advogado, para ter essa proteção, né, no que você está fazendo. Outra pergunta aqui de outro colega é assim, exposição dos resultados antes e depois na mídia social. Eu posso fazer? Quando eu posso fazer isso? Então, com a última resolução do Conselho de Odontologia, né, sobre publicidade, que atualiza aí o Código de Ética em alguns pontos, no início estava tendo alguma controvérsia sobre isso, mas hoje já está posto que dentistas podem sim postar o antes e depois nas redes sociais. Mas o que acontece? A gente tem que tomar cuidado de novo, para não cair nessa questão da mercantilização e do sensacionalismo. Então, pode postar? Pode, com cautela, no sentido de que, com autorização do paciente, a primeira coisa, porque casos de processo por conta de direito de imagem, né? Então você tem que retirar a postagem do ar, você tem que indenizar o paciente por dano moral, então isso é péssimo para a própria imagem do profissional, mas assim, pode postar, diferente dos conselhos de medicina, por exemplo, em que não se pode postar antes e depois, no caso dos dentistas, pode se postar antes e depois, está autorizado. Pode ser, tudo bem. Agora, e você relacionar, por exemplo, brindes, sorteio de tratamento, brinde relacionado a tratamento, desconto de tratamento em mídia social. Isso de novo, não deve-se fazer isso, assim, não é permitido pelo Código de Ética, porque a gente cai de novo nessa questão da mercantilização. Então, essa coisa do sensacionalismo barato, do traga um, ganha semana da orto, não sei. E aí todo mundo vai ter 50% de desconto, traga mais um coleguinha e ganhe mais tantos por cento de desconto. Isso não pode, isso não é permitido. A questão de sorteio, muito complicado, até a questão de repostar elogios de pacientes, também a gente pode falar sobre isso. Exageradamente é complicado. Então, assim, tudo com cautela. Você pode postar? Pode. Mas você posta lá um dia, fica uns dias sem postar, dá uma aliviada. Porque tudo que é demais pode cair para o Conselho de Ética nesse campo do mercantilismo, do sensacionalismo, da venda mesmo da odontologia como só uma mercadoria, não como uma ciência e tudo mais. Assim, acaba que é meio hipócrita isso tudo, porque no fundo todo mundo quer vender, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, a gente gastou um dinheiro na faculdade, então a gente precisa vender nossos serviços de alguma forma. Então, claro que de uma forma ou de outra você está querendo o cliente final, que é o que vai te dar o retorno do que você estudou para fazer, do que você trabalha fazendo, mas isso tudo tem que ser feito de uma forma velada e com cautela e com cuidado. Cautela eu acho que é a palavra-chave. Exatamente. Né? Assim, a gente está vivendo numa época de muita informação, né? O brasileiro saiu uma pesquisa aí, assim, que gasta grande parte do seu dia no celular, na tela, olhando no celular. Exatamente. Todo mundo está na internet, então tem que fazer propaganda, sim, na internet. A gente precisa, hoje em dia, o estranho é não fazer. Não fazer. Mas, assim, você fazer em excesso, você pode pecar. Então, eu acho que é você saber levar com cautela, né? Se protegendo, tendo respaldo do que você está fazendo. Exatamente. Sem exageros, né? Não tem necessidade, como a gente vê, por exemplo, esses casos aí que caem muito na mídia, né? De cirurgias plásticas que os cirurgiões postam lá o corpo da pessoa e pele e não sei o que, tirando gordura, aquela coisa bem... Que meio que te dá um... Eu acho que teve até um caso relacionado a isso há pouco tempo atrás, de uma estudante de medicina. Exato. Que teve um problema grave com isso. Eu acho que, assim, é a superexposição. Exato. Né? É você querer se expor o tempo todo, até mesmo numa hora que você não tem isso. Você não precisa fazer aquilo ali pra vender. Claro, vai te dar um monte de visualização, um monte de like. Eu também falo muito no Instagram, né, que porque todo mundo posta, eu vou postar também. E eu falo, você não é todo mundo. Como dizia sua mãe e a minha e de todo mundo. A nossa mãe sempre diz isso, você não é todo mundo. Então, assim, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo da forma X, da forma errada, contra o Código de Ética, que você também vai ter que infringir o seu Código de Ética caindo nessa. Mas, assim, eu acho que assim, a gente está numa geração que a gente está aprendendo muito com isso. Possivelmente as próximas já vão ter um pouco mais de cuidado. Sim. Foi tudo agora, né? Muito, muito rápido. Muito rápido, e da pandemia para cá também, como todo mundo ficou esse período meio que preso em casa e teve essa restrição de liberdade, muito mais se utilizou a internet, muito mais se utilizou desses veículos, e aí deu um boom, né, um crescimento nisso mesmo, mas junto com esse boom da propaganda, vem o boom dos processos judiciais. Com certeza. Então, o que não é uma coisa boa, porque muita exposição, muitos erros e muitos processos por consequência. Ótimo. Eu vou fazer a última pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui no meu celular, porque tá até aqui essa última pergunta, tá? Uma colega também, ela perguntou assim:
Inclusive, a pergunta dessa colega, daqui de Campos, foi muito parecida com um colega lá de Macaé e o outro colega também de Rio das Ostras. Ou seja, 3 dentistas fizeram praticamente a mesma pergunta. Né? Talvez a gente já tenha até respondido nesse diálogo nosso. É assim, a pergunta foi, até onde vai a garantia do serviço? Né? Se eu entrego aquele resultado e o paciente, algum tempo depois, ele recorre dizendo que não está satisfeito ou algo de errado aconteceu ali, né? E aí ele simplesmente incorpora a culpa, né, no profissional da saúde, e aí o profissional da saúde, querendo reparar aquele problema, ele acaba até mesmo perdendo o que ele ganhou. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Essa questão de garantia é muito complexa, assim, responder de forma genérica, né? Porque cada caso é um caso, cada tipo de procedimento demanda um cuidado maior no pós-operatório, no pós-procedimento ou não. Mas, assim, aí a gente volta também no termo de quitação, que seria o documento importante para resguardar, no caso, assim, estou finalizando aqui, está tudo bem, o contrato foi cumprido, estou satisfeito. Então, assim, caberia analisar mesmo no caso concreto. Do que esse paciente está reclamando? Aí tem várias variáveis, né? Exatamente. Do que esse paciente está reclamando? É uma reclamação que eu, como profissional da saúde, acho válida? Eu realmente, assim, eu posso fazer alguma coisa aqui para ajudar ele de forma que eu não vá me prejudicar financeiramente ou que não vá prejudicar meu tempo, assim, podemos resolver, porque assim, o ideal também é sempre resolver de forma administrativa, que a gente fala, né, por acordo mesmo, uma conversa, num diálogo, do que ter que judicializar um problema. Tudo, né? Judicializar tudo, que é o que todo mundo faz hoje, e aí nenhum processo anda, e fica-se caos no judiciário, enfim, para o profissional. Um processo judicial é só desgaste de tempo, de dinheiro, porque ele vai gastar com o advogado, vai gastar para se defender, vai gastar tempo e no final não vai receber nada em troca. Ele só vai ter gasto. Então, assim, para o paciente que processa, às vezes é vantajoso porque ele vai entrar pela defensoria pública, ele não vai ter gasto nenhum. E assim, quem vai ter gasto é o profissional. Então, e no final ele ainda pode ganhar alguma coisa do paciente. Vocês não, vocês só perdem, entendeu? Ganham, assim, a sentença, né? Ganha a sentença do tipo, sou inocente, deu tudo certo aqui, mas não ganha financeiramente. Não vale a pena. Então é melhor, por isso que a gente preza tanto pela prevenção. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta que vai finalizar essa nossa conversa aqui. Muita coisa já foi exposta, então as pessoas, né, que estão assistindo a gente já entenderam. Mas, assim, quais seriam as principais causas, né, do paciente processar o profissional da saúde? Então, é o que a gente falou lá no início, assim, a questão da quebra de confiança, da falta de confiança, da quebra de expectativa e da falta de diálogo. Então, eu sempre falo que, assim, tem um pilar, um triângulo da relação jurídica, da segurança jurídica, que seria conhecimento, relacionamento e documentação. Então, o conhecimento é você ter o conhecimento técnico e conhecer o paciente através da anamnese, por exemplo. O relacionamento seria isso de você encantar o paciente. Então, assim, tem que ter essa relação, estabelecer uma relação de confiança e de encantamento, para além da confiança, ter essa relação de encantamento, porque o paciente que gosta de você, que confia em você, que te acha um profissional, assim, maravilhoso. Eu chego no consultório dele, na clínica, eu sou muito bem atendido, a secretária me atende bem. Então, eu falo isso, o paciente também faz diagnóstico. Na verdade, o paciente faz diagnóstico desde o momento que ele entra em contato com você ou com sua secretária, ele já está fazendo um diagnóstico de tudo que está ali à volta. E hoje em dia, super informado, né, pela internet. Sim. E nem sempre a internet vai dar veracidade sobre o conteúdo que ele está procurando. Doutor Google, às vezes é complicado, né? Você pesquisa uma coisa lá, você está morrendo já quando você vai ver. Então, os pacientes às vezes vêm mesmo com o plano de tratamento pronto, achando que é aquilo, mas aí eu volto também no ponto de que quem manda ainda é você, profissional, apesar da relação ter se horizontalizado, é você que tem a palavra final e não o paciente, assim. É você que escolhe o tratamento para o paciente, não o paciente que escolhe o que ele quer fazer, né? Mas sempre manter esse diálogo e essa relação de confiança e de encantamento. Paciente bem tratado, dificilmente ele vai te processar. Concordo plenamente. Entendeu? Olha, eu acho que a gente teve um excelente bate-papo, né? Hoje uma experiência diferente no estúdio. Espero que vocês aí que estejam assistindo, né, indiquem para colegas, dentistas, profissionais da saúde, né? Se você tem um tempo útil aí, está viajando de carro ou tem um tempo útil no consultório, em casa, liga aí no YouTube, assista completamente, né, esse bate-papo, porque a riqueza de informações, né, é muito grande e vocês que vão sair ganhando dessa conversa aqui, tá bom? Então, por último, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá, a Maíra.
Maíra, muito obrigado. Nada, Queria eu deixar que aqui um mimo, né, que é um brinde da Sero, onde nós temos a agenda, Obrigada. nós temos vários outros, né, itens, né, garrafas de água personalizada, que e ótimo, todo o nosso é informativo de lindo. empresa, tá? Nossa, olha que linda a agenda. É bonito. Se você puder deixar Amei. então agora seus contatos, né, para caso alguém aqui que esteja assistindo a nosso vídeo tenha interesse de entrar em contato com a Maíra, que é advogada, né, entre em contato com ela, né, se esclareça melhor sobre as relações e se proteja juridicamente. É isso aí. Eu que te agradeço, né, Poxa, primeiramente, imagina. porque assim, uma honra estar aqui. É muito importante, vocês que estão assistindo, é muito importante ter esse tipo de profissional que valoriza esse tipo de distribuição de conhecimento mesmo, porque eu sou advogado, sou professora, então dou aula em cursos de odontologia, em faculdades também, então assim, sempre procurando levar o conhecimento mesmo. Então, profissionais como você, Obrigado. Bernardo, que valorizam isso, é assim, muito importante, porque na faculdade e nos cursos Eu não tive aula disso. dificilmente tem Não tive. esse tipo de informação. Então, privilegiados são os que conseguem ter acesso a esse tipo de informação. eu acho então, completamente. é muito importante esse trabalho que você está fazendo aqui também. E aí eu peço a você que, se quiser saber mais sobre o assunto, eu tenho o meu Instagram profissional, que é Maíra Barros Advocacia. Então, vocês podem me seguir lá nas redes sociais. Essa semana ele está um pouco devagar, mas semana que vem a gente vai retomar aí com força total, porque eu tinha tirado um período, né, de descanso. Então, semana que vem a gente está voltando aí com tudo. Então, você me segue lá, pode mandar suas dúvidas, que eu te esclareço. E qualquer outro problema ou questionamento, eu também me coloco à disposição aí, desde já. Obrigado. Sua e do pessoal que está em casa. Obrigado. Pessoal, então vou pedir para vocês aí, siga o nosso canal no YouTube, tá? Compartilhe esse vídeo com outros colegas e convide a todos para assistir, tá bom? Espero que essas informações sejam valiosas a vocês. Siga a Sero Imagem também no Instagram, tá? @SeroImagem. E eu sou @bbfreire no Instagram. Quem quiser também pode me seguir lá, que a gente vai trocar bastante informação. Se vocês tiverem sugestões para próximos bate-papos, pode deixar aqui também no chat, tá, do YouTube, ou então entrar em contato diretamente com a gente. Muito obrigado pela audiência aí e até a próxima.